Nós agora, vamos falar sobre ética um pouquinho aí, porque o horário nosso já deve estar estourando, né? 21 e 18. E 18. Pega seu livro aí, abre em ética. Nós vamos pegar aqui a última. Está na página... deixa eu pegar uma coisa um pouquinho antes aí, ó. Pega a página 209 antes. Finalzinho aí diz o quê? 4.4 3. A mulher e a pregação. Mulher pode pregar? Mas mulher tem que ficar calada na igreja? A pergunta pode ser assim: tem dominações que a mulher não pode pregar? Tem, né? Tem denominações que a mulher não pode pregar, não pode ser pastora, né? Então o que acontece, mas no contexto do Oriente Médio é diferente do contexto daqui do Ocidente. Do Oriente é diferente do Ocidente até hoje, né? Você pega a forma de casamento, nós estudamos a forma de casamento do Oriente, é igual do Ocidente? Nada a ver. Nada a ver. Então, tudo tem os seus costumes. Naquela época, a mulher, primeiro que ela não tinha um papel relevante na sociedade oriental. E, na verdade, o mundo da época era o mundo oriental, não é? Por exemplo, quando a Bíblia fala assim, Jó era o homem mais rico do Oriente. Sabe o que você poderia dizer também? Não estaria errado? Jó era o homem mais rico da terra. Por quê? Porque só existia o Oriente na época. Não tinha o Ocidente. Então ele era o homem mais rico da terra. Tá? Então o que acontece? Naquela época, a cultura daquela época era o quê? Que a mulher tinha que ficar calada, a mulher foi feita para ficar dentro de casa, a mulher era para gerar filho e não tinha um papel de expressão, não ocupava cargos. A mulher não ocupava nenhum cargo, nem... Né? Ela era só para procriar mesmo, para cuidar da casa. Tanto é que na hora de contar, tinha saído do Egito 6.000 homens. 6 mil não, 600 mil homens. Né? Então, e as mulheres? Não é contada. Raramente você vai ver o nome de uma mulher na Bíblia, numa genealogia. Quando ela é citada, é porque ela fez alguma coisa errada. Ou muito raramente, que é uma exceção, eu vou dar uma exceção para você, que é o caso de Sara. Débora. Juíza e profetisa. Isso, aí eu ia também falar disso, raramente, tá? Mas eu digo na genealogia, por exemplo, você vai lá, pega a genealogia de Jesus, só cita fulano, ciclano, tal. Quando cita mulher, era a Raabe, que era prostituta, a fulano, entendeu? A Moabita, que era Ruth, para falar assim, ela não corre, mas ela entrou por causa disso, entendeu? Por causa do detalhe, genealogia, vamos pôr um exemplo aí, né? E sempre quando é citar, por isso que nós sempre, eu vou reforçar aqui, quando fala aquela passagem, que uma passagem cita que havia 2 cegos, e a outra passagem diz que tinha um cego só, que não participou das outras aulas, né? Nós vamos estudar os evangelhos sinópticos, que é Mateus, Marcos e Lucas, que são passagens iguais vistas por prisma diferente, tá? Mas assim, uma passagem diz que havia um cego, outra passagem diz que tinha 2 cegos, era um, era 2. Isso aí, irmãos, é a mesma coisa que eu falo assim, eu mostro esse livro para vocês, eu mostro isso aqui, o que você está enxergando aqui? Aí você vai descrever, uma parte é azul, eu vou dizer, não, é preta. Não, mas é azul, eu vou dizer é preta. Nós estamos vendo a mesma coisa, só que você está vendo azul e eu estou vendo preto, tá? É a mesma coisa. Um diz que é 1, mas o outro diz que é 2. Aí alguma das explicações, uma delas, entre muitas, eu vou usar essa aqui, é que provavelmente podia ser uma criança, por isso que não cita, porque criança não era citada, ou era a esposa, era a mulher, por isso que não cita também. Alguns casos eles não citavam mulheres, não citavam crianças, tá? Havia ali, multiplicou pães para 3.000 homens. E o autor foi bonzinho, ele disse, fora mulheres e crianças. Não fala tantas mulheres e tantas crianças. É só homens que era contado. 5.000 homens. Olha as mulheres e as crianças que tinha lá. Entendeu?
Não fala? Então, e mulher sempre foi mais, né? Aí, na cultura oriental, as mulheres não tinham seu papel relevante, mas na cultura ocidental é diferente, não é? A mulher exerce o papel de presidente da república, de advogado, né? De médica. Então, opa, não é outra cultura? Se ela pode ser presidente, por que ela não pode ser uma pregadora, pode ser uma missionária e até mesmo uma pastora? É outra cultura que nós vivemos. Aquilo é uma cultura. Agora, a mulher, quando fala-se que a mulher deve ficar calada, no que está fazendo sentido aí também? Que a mulher não deve exercer autoridade. Quem é a autoridade? É o marido. Não diz a Bíblia que o Deus é a cabeça do homem e o homem é a cabeça da mulher. Então, fala aí no caso de exercer uma autoridade que ela esteja acima de um homem. Aí eu defendo essa. Mas também vamos me contrariar, mas não tem problema. Tá? Bom, vamos lá. Olha, vamos dar um exemplo aqui. Vamos supor que você esteja falando de fé. Eu estava falando, o que é você apresentar um texto que a pessoa possa entender? Eu citei 2 exemplos aqui, ó. O primeiro pregador vai falar sobre fé. Ele fala assim, ó. Ter fé é uma atitude da mente, da vontade, das emoções, que todo ser humano, conscientemente ou inconscientemente, resolve portar-se de acordo com certas verdades, percebidas primeiramente da mente e depois sentidas. Está tentando ainda, está batendo no picador para ver se... Sabe uma coisa? É um texto real, mas é fácil de entender? Quando você for pregar, você entendeu o que eu falei? Se a pessoa ficar assim, ó, e ele demorar para responder, já pode. Agora vamos ao segundo pregador que vai falar sobre fé. Fé é um homem que estava se afogando e grita desesperadamente e de repente ele vê uma boia que alguém jogou. E com toda a força ele se agarra nessa boia. Imediatamente se apoia nela e diz, estou salvo. Isso é fé. Como é fácil entender? Então, você entendeu? Tem gente que ele fala. Olha, tem que ser sincero, irmão. Tem gente que eu me esforço para entender. Mas ele fala e... Já aconteceu? Já aconteceu? Rapaz, eu disse, pelo amor de Deus, eu falei, você que eu sou tão ruim assim, que eu não consigo entender, né? Bom, e se você ler detalhadamente aqui, ó, ele vai explicar com versículos bíblicos sobre a mulher, tá bom? Agora vamos para a ética no púlpito. O que é ética? Nós vamos de ética no púlpito, tá? Vamos lá. Primeiro ponto aí, o que diz? Nós já discutimos alguma coisa aqui, vamos ser mais detalhado, tá? Compromissos agendados, né? Na página 211, 4.4. Ética no púlpito. De púlpito. Aí vem o primeiro ponto aí, ó. Compromissos agendados. Se você agendou, não desmarca. Agendou, chega no horário. Agendou, cumpre. Tá? Cumpre. Quebrou o carro, vai de pé. Vai lá, vai de bicicleta, mas vai. Né? Segundo ponto, cuidado com a política. Agora chegou a época, né? Ele sai de tudo quanto é lado. Agora ele sai da toca. Agora você vai ver. É que nem pôr fogo na ninhada ali. Você vai ser. Hã? Então, não confundir a mensagem com oportunidade de política, né? Às vezes tá um político, você quer agradar o político e está falando, prega para o político, tá? Mistura as coisas. Terceiro ponto aí. Antes da pregação, tome bastante água para não ficar com sede. Na hora do... Toma água antes. Toma bastante água antes. Não ficar com sede. Na hora da pregação você para para beber água. Parando para beber água. Tá? Posicionamento, nós já falamos isso aqui, né? Não dê as costas. Tem gente que fica pregando de costas, 200 pessoas, 500 pessoas, pregando de costas só para. Então não dê as costas. Posicione de maneira correta. Bem postado,
Né? Então assim, não. Vai pregar. Então, irmão. Aí, né, tava lá. Tem gente falando na gíria, né? Nossa, terrível. Né, irmão? Não. Postura. Pregador, né? Se possível, deixa até no microfone que você não fica andando para lá e para cá. Tá? Representação teatral. Quando quiser fazer uma representação, tá? Olha o que aconteceu. O camarada foi lá numa... Não vou falar fora, não. Ninguém vai falar tudo. Ele foi, sem brincadeira, não estou exagerando, ele pegou 2 jovens, é um congresso de jovens, ele pegou 2 jovens, e falou para os jovens assim, ó, fica um do meu lado direito ou da esquerda, tá bom, que eu quero fazer uma representação com vocês aqui, eu vou aprender mais uma, opa, eu quero aprender, e mandou, falou para eles, fica marchando agora, é isso, cara, marcha, isso. Coitado do jovem já está meio constrangido, já foi para lá meio constrangido. Aí ele continuou pregando, irmão, e os jovens lá. Aí de vez em quando cansava para ele, não, para não. Não. Ó, você imagina, você fica. Ele está lá. Rapaz, foi 15 minutos. Aí no fim da história ele mandou os povos vir para frente e deixou eles lá e acabou o culto e eles estavam marchando ainda. Eu não entendi, estou tentando, é muito profundo, irmão, eu não consegui entender, foi profundo demais, mas então, pelo amor de Deus, irmão, não tem sentido, não tem anexo, os jovens lá passando vergonha, lá, e tem um olhando porque não parar, as pernas doendo, acho que nunca fizeram tanto exercício na vida e não tinha... Lembra daquela... massa nova? Isso. Teve um que foi fazer isso na igreja lá e não soube expressar nada, ele pegou a nota emprestada do irmão. Gostou da nota? Pra mim, amassou lá e virou nada. Ficou todo mundo sem entender nada. Tem os que gospem ainda, né? Cuspiu não. Com as coisas sem Eu gosto de sentido. emprestar nota de 100, mas eu preciso devolver. Emprestou, pediu a nota emprestada, que ele não tinha. Pegou do irmão pra fazer o negócio lá. Então, posicionamento, a gente tem que tomar cuidado também, né? Com a homilética, já falei isso aqui também. Aconteceu isso. O irmão estava pregando e falando sobre Faraó, né? Faraó, estava Faraó, né? Ali. Moisés diante do Mar Vermelho, na frente o mar, do lado das montanhas, nunca viu, não fala que tinha montanha do lado, fala que do lado tinha montanha, o texto não disse que tinha montanha, e nem geográfica, pela geografia não tinha montanha ali, e da frente o mar, dos lados a montanha, o pastor sentado atrás, o pastor presidente, e o inimigo, irmãos, atrás. E apontou meu dedo assim na cara do pastor. Aí falou assim: cuidado, viu? Porque às vezes o inimigo está às suas costas. O pastor pegou, segurou o dedo dele assim, levantou e falou: irmão, sou inimigo não, viu? Eu sou pastor dessa igreja. Tá? Aqui não tem inimigo não, o inimigo está lá fora. E na boca de alguns crentes, mas aqui na minha vida não está não, viu? Entendeu? Apontou bem na cara, mano. Os irmãos viram que está apontando na cara. Então, é falta de... tom e altura de voz, já falando aqui, né? Vai gritando do começo ao fim. Tem uns que ficam roucos, você anotou, depois não consegue falar mais. Fica rouco, começa a ficar rouco e não... Vendas, né? Com relação a vendas. Nunca venda algum material sem autorização do pastor. Aí chega a gente lá, já chega a pôr na banquinha lá. Já chega a pôr na banquinha lá e já... Tem um lugar que mata, né, Ciro? Rapaz, foi primeiro deu um tiro. Deu um tiro primeiro. Ciro foi comigo no local aí. E ele pegou meu material. E eu ia falar com o pastor. Nunca fiz sem falar com o pastor, né? Pastor, posso vender o material aí? Posso... É para ajudar o missionário. O Ciro veio descendo com a caixa e já chegou de água, né? Onde você vai, gente? Porque quase eu já foi. Que não sabia que a caixa era do pregador. A verdade era essa. Depois me agradar, né? Agradou. Não, pode sim, não sei o quê. Então, aí, como é que você falou? Primeiro você mata, depois você... Pedir perdão. Pedir perdão. Primeiro você mata... Tiro. Aí você vai pedir perdão, depois tem que dar morte. Então, pode, e acho que também, né? Despesa, irmão. Combina as despesas antes, né?
Combina com vocês. Eu não tenho preocupação, problema com despesa. A pessoa pergunta para mim se eu cobro. Pastor, o senhor cobra para pregar? Cada um. Tem gente que vive da obra, não tem nada contra. Eu tenho meu trabalho. É assim. Eu sou assim, eu não cobro para pregar, só não pago para pregar. Uma irmã chegou um dia para mim, eu pregando no ginásio, e falou assim, pastor, o senhor vem aqui e tal, vou, irmã. Quanto o senhor cobra para pregar? Eu falei, não cobro nada não, irmã. Ah, não? Ah, que benção, então tá certo, o senhor vem tal dia? Eu falei, não, mano. Aí eu já notei que, falei, peraí, tem coisa errada aí, né? Eu falei, não, mano, não tá certo. Quando é assim, eu já falei, eu vou ter que fazer ela entender. Não tá certo. Como assim não tá certo, pastor? É que é o seguinte, mano. Eu não cobro para pregar, mas é que o meu carro não anda sem gasolina. Aí o senhor precisa pôr gasolina no meu carro. Ah, o senhor cobra a gasolina? Não, eu não cobro não, mãe. Quem cobra é o posto. O posto cobra. Eu não cobro não. Quem cobra o posto de gasolina cobra. E o que mais? Falei, pedágio também. Ah, o senhor cobra o pedágio? Não, mas quem cobra é a praça de pedágio mesmo. É a Intervias, é eles que cobram. Eu não cobro não. Aí eu vi que a pessoa já não tinha noção. Eu falei, não, pega aí. Aí foi, então tá certo. Eu falei, não tá, irmão, não tá. Porque eu vou ir com o carro aí, e o meu carro quando quebra, minha esposa testemunha, R$1.000 de manutenção, a cada 2 meses. 1.200, não é? 1.500. Falei, então só põe uns 20% aí em cima da gasolina para pôr a manutenção. Aí eu já vi que a irmã é daquelas que não sabem entender mesmo, eu falei, mãe, tá certo, não tá não, irmã. Porque esses congressos aí, eu sei como é que acaba 11 horas da noite. Aí eu vou chegar em casa, daí aqui eu vou chegar 1 hora da manhã. A senhora acha que é certo, 1 hora da manhã, minha esposa no fogão pode fazer comida aí depois, gente? A gente vai jantar 1 hora da manhã, ainda tem que fazer comida. Então a senhora paga um lanche para nós aí, para a gente não ter que fazer uma comida 1 hora da manhã, tá bom? Não cobro nada não, eu só preciso que... Os gastos, né? Então, combinado não é caro, né? Agora, tem pregador que ele chega lá, dá tanto para ele, revolta, né? Essa micharia aí, não sei o quê, por que não combinou antes? Né? Despesas. Pastor, aqueles irmãos de brota são meio exagerados. Além de abençoar. Não, mas além de abençoar. Não, o irmão trouxe alegria para nós. Né? Além de abençoar, comida que não acaba mais. banquete. Misericórdia, mano. É assim. Postura, né, e respeito do pregador, né? Folhear a Bíblia. Tem pregador que ele fica folheando a Bíblia enquanto o está acontecendo, conversando com o outro do lado, olhando o celular. O povo vê, irmão. Não dá um glória a Deus, depois pega o microfone e começa, dá glória a Deus aí, crente ruim. O povo vê que não deu glória a Deus. Foi ele que nunca deu glória a Deus, o povo fica mandando os outros dar glória a Deus. Então, vícios de linguagem, nós falamos aqui, né, já falamos, poxa, né, ué, né? Falta bem, né? Expressões de louvor fora do contexto, né? Expressões de louvor fora do contexto, que nós já falamos aqui também. Então, nessa noite, glória a Deus, aleluia. Estou aqui, irmãos, glória a Deus, aleluia. Para vos pregar, glória a Deus, aleluia. Mensagens com chavões, né? Olha o anjo aí, ó. Olha o anjo! Valdeci lembra, o pastor Valdeci lembra. Teve um que veio lá do Rio de Janeiro, irmão. Ele chegou aqui e começou a fazer a unção do helicóptero. Começou. Lembra? É Santiago. Meu Deus do céu. O pai, né? Esses dias ele ligou pra mim, que queria vir. Agora ele aprendeu a unção do Manassés. Unção do Manassés. Agora com drogado assim, não, ele esquece o passado dele. Já não usa mais droga de hoje pra frente. Uma vez chegou ali com o São da Lagartixa, ali na 24. São da Lagartixa. Foi, como é que é esse negócio aí, irmão? São da Lagartixa. A gente cola os crentes na parede. Colar os crentes. Fica tudo colado na parede. Eu falei, mas rapaz, tá difícil eu fazer esses crentes ficar sentados no banco, mano. Mas colar na parede vai quê, mano? Vamos lá. Falar em línguas, ficar falando em línguas. Lá em Coríntios, 1 Coríntios 14, vai explicar muito bem isso, né? Ele fala 15 minutos em línguas e prega 10 minutos. Né?
linguagem própria e incorreta, jamais pronunciar palavras de baixo calão, gírias, linguagem incorreta, ilustrações impróprias. No púlpito, jamais conversar ou dar gargalhadas com colegas do púlpito, certo? Ridicularizar, fazer cobranças ministeriais da igreja, isso quem faz é o pastor. Certo pregador disse diante da igreja que estava envergonhado com os jovens daquela comunidade, olha só, pois alguém da cidade disse que ele nunca ouvira o evangelho. Alguém da cidade disse que nunca tinha ouvido o evangelho, falou que estava envergonhado com os jovens, uma conversa de jovens, falou que estava envergonhado com os jovens. Porém, ele, o mensageiro, o pregador, não sabia que a juventude daquela comunidade estava há mais de um ano fazendo evangelismo pela madrugada. Ficou ruim, ficou? Quem vai ouvir mais, camarada? Ele volta lá. Chega lá, desce a lenha, todo mundo. Eu falo, não, desce a lenha, pastor. Essa igreja. Uma coisa que eu nem reclamo, nem som eu reclamo, irmãos. Às vezes o som está ruim. Se o pastor não está reclamando do som, eu vou reclamar. Põe mais grave aí, irmão. Põe mais, dá uma retorno. Não. Se o pastor não está reclamando, eu não vou reclamar. Se para ele está bom, mas a igreja é dele. E às vezes a pessoa está com dificuldade, o som é ruim, não tem dinheiro para comprar, não tem técnica de som. E você vai falar, o técnico fica mais nervoso ainda, fica pior. Nervoso das duas maneiras, ou ele fica nervoso com você, ou ele fica nervoso porque não pode te atender. Entendeu? É pior, irmão. Tem lugar que você nunca deve discutir. Tá? O técnico de som da igreja, você vai lá abaixo do microfone. Hospital e restaurante. Policial, agora, restaurante, teve um irmão que chegou no restaurante e falou assim, faz favor, põe mais sal nisso aqui, que isso aqui não tem tempero nenhum. Ele, meu senhor, tudo bem, chegou lá na cozinha, pegou o cabelo assim, soltou um bonicaço lá em cima, eu dou um salzinho, vem agora se tá bom, agora tá bom. Hospital. Chegou, brincou com todo mundo lá e por fim caiu enfermeira também. Ele falou, rapaz, me deram uma injeção lá, eu dormi 18 horas, não sei por quê. Você não sabe por quê que você dormiu 18 horas. Diz que ela vigília em Santa Rita, lá com o vigilhão. O camarada chegou lá e brigou com o pé com o som, desligou tudo o som e foi embora. Mas não brinca que eu tenho que salvar nem. Aconteceu mesmo, fiquei sabendo isso aí. Na tribuna, deve sentar-se. Irmão, já viu que tem camarada que senta na tribuna? Estende os dois braços assim. Rapaz do céu, abre as pernas. Aí fala da perna mais, tem uns camaradas que sentam, abre as pernas lá, viu? Né? Senta direito, irmão, pelo amor de Deus. Ao término da pregação, lembre-se que você está em outra igreja, tá? Fazer um apelo, você só faz o apelo se o pastor possa fazer o apelo. Se o pastor autorizar fazer o apelo. Não está na sua igreja. E outro, irmão, quando você está na outra igreja, isso aconteceu aqui em Porto Ferreira? Aqui em Porto Ferreira. Um pastor, muito renomado, mandou um outro pastor subir no banco e gritar. Não, ficou feio aqui. Ficou feio. O que você faz numa dessa? Se você está na igreja, primeiro, se é pregador, nunca faça isso. Agora, se manda você fazer, olha para o pastor e fala, pastor, posso fazer? Se o pastor falar que pode, ele assumiu a responsabilidade. Você está constrangido de não atender o pastor? Chega para o seu pastor e fala, posso fazer, pastor? Falou, o pastor falou. Aí é culpa de quem? O pastor que mandou você fazer. Então, toma cuidado, tá? Permissão, então peça permissão, né? E outro, quando você estiver dirigindo um culto, nunca diga assim, nós estamos falando aqui, estamos formando aqui novos pregadores, novos dirigentes, né? Nunca, você dirigiu o culto. Eu passo a direção para o pastor. Você não passa a direção, você devolve a direção. Porque quem é o pastor da igreja? É ele. Quem tem a direção do culto? Ele. Então você só está devolvendo a quem é direito a direção do culto. Quando você fala passa, é algo que está com você e você está passando para alguém. Olha, esse livro aqui é meu, pastor Valdecir, estou passando para você. Tá? Agora, se eu disser, estou devolvendo esse livro ao pastor Valdecir, é diferente, não é? Não é? Então nunca fale, passa a direção. Quando você escutar alguém falar, você já vai falar, falou errado. Tá?
Quando você está ministrando, você está no meio da mensagem. Aí levanta alguém falando em línguas, vai lá e começa a entregar a profecia. No meio da mensagem. O que você faz? Eu mando pagar. Eu mando pagar. A palavra é prioridade. Por quê? Existe maior profecia do que a palavra de Deus? Meu Deus do céu. Você não está pregando uma palavra? A palavra de quem? De Deus. A não ser, irmão, quando for algo que, sabe, Deus mesmo, quando você já vê que aquilo ali é só, fica meia hora ali falando em língua ali, não sei o quê. Amém, irmã? Depois no final você profetiza. Porque a Bíblia diz que o espírito do profeta, ele é sujeito ao profeta. O espírito de Deus não é sujeito a ninguém, mas o espírito do profeta. Então eu posso profetizar agora, eu posso profetizar depois. Né? Porque o espírito do profeta está sujeito ao profeta. Ele decide profetizar aquela hora ou não. Tá? Agora, só o espírito de Deus que não é sujeito a ninguém. Mas o espírito do profeta é sujeito ao profeta. Tá? Pode dar uma lapada. Deve, irmãs. Amém. Agora nós vamos ouvir essa profecia. Depois a gente ouve essa que a senhora tem. Depois que eu terminar aqui, tá? Eu já, dependendo do caso, eu falo já. Depois que eu sair embora, você pode trazer essa profecia. Tá? Outra coisa, apresentações. Você está fazendo apresentação, isso é ética. Já viu a pessoa falar assim, ó, está aqui o pastor fulano de tal e sua esposa e seus filhos. A esposa não tem nome, né? A esposa do pastor não tem nome? O filho não tem nome? A mãe de colo, o Joãozinho. Está no colo dele, tem nome também. Né? Então não é a esposa do pastor, ela tem um nome, é irmã fulana. E outra coisa, né, principal, quem sempre estiver anotando, caprichar um pouquinho na letra. Vamos falar a verdade, tem umas coisas bem hebraico, né? O camarada escreve em hebraico, né? Orientar sempre escrever em letra de forma, principalmente. E o tempo das oportunidades, você vai ver aqui, ó, tá? Tá aqui, ó. Uma palavra contra o tempo, um testemunho, uma saudação, uma palavra para oferta, uma palavra oficial, um louvor. Se é para louvar, não é para dar testemunho, não é para pregar, é para louvar. Foi chamado para louvar? Louva, mano. Chamado para dar testemunho, dá testemunho, é para cantar um hino. Não, você foi chamado para cantar, para louvar. Então louva, você pode cantar um hino, canta o hino. Não, é para dar o testemunho. Dá o testemunho, não fica. Né? Tá? Nunca peça para a igreja ficar de pé sem ordem do pastor. Não peça. Tá? Não desça do púlpito sem autorização do pastor também. Você está na sala da casa da pessoa, você vai para o quarto. Senhora. Sem autorização. Você não, pastor, posso descer? Você não está na sua casa, tá? Vamos terminar. Nunca use a figura do pastor para fazer uma ilustração. Não faz isso. E de preferência não use os obreiros também. Tá? Usa o pastor lá. Vai, pastor, marcha aí, pastor. O pastor presidente, não, né? Dança aí, pastor. Você vai, a primeira e a última vez que você vai pregar lá. Tá? Não faz isso. Não faça isso. Pega um jovem lá que está começando, está com vontade de pregar, né? Aí que você pode fazer. E sem exageros também. Amém? Deu horário na nossa reunião? Deu. Então, nós vamos terminar.